Olá, vamos estudar um pouco sobre a palavra de conhecimento. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito e eu quero começar com esse dom, essa revelação do dom da palavra de conhecimento, que é um dom fantástico, um dom maravilhoso, e nós precisamos, mais do que conhecer, precisamos experimentar, precisamos praticar o dom, buscar o dom da palavra de conhecimento do Espírito Santo. Então vamos orar para Deus nos iluminar. Pai, nós queremos entregar esse tempo nas Tuas mãos, imploramos a Tua misericórdia sobre nós, que o Senhor nos ensine segundo a Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, coloca em nós a Tua sabedoria, coloca em nós o Teu conhecimento e a Tua graça, para que nós possamos compreender como que funciona, Pai, a palavra de conhecimento em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu querido, minha querida, nós vamos falar um pouco sobre a palavra de conhecimento, né? Nós estamos falando sobre cada um dos dons, e esse vídeo ele tem o propósito de explorar um pouco sobre esse tema, que é o conhecimento, né? Primeira coisa, antes de falar da palavra de conhecimento, nós temos que saber o que é o conhecimento, porque afinal de contas, o dom da palavra de conhecimento, ela pega uma porção do conhecimento e revela para alguém um conhecimento que até então estava oculto, ou era impossível de uma pessoa saber, né? Então, o que é esse conhecimento? Né? No começo, quando Deus criou todas as coisas, ele colocou no jardim do Éden uma árvore que chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso demonstra a importância do conhecimento. Ou seja, antes do pecado, nós já tínhamos ali uma árvore específica de conhecimento. Por que Deus batizou essa árvore de conhecimento do bem e do mal? Por que era uma árvore do conhecimento? Né? Não faz sentido. Quando você lê o texto e você vê essa expressão árvore do conhecimento, eu imagino que a gente pensa assim: se eu me alimentar de um fruto dessa árvore, eu vou ter automaticamente um conhecimento. Mas o conhecimento, como nós o conhecemos, é um conhecimento mental, um conhecimento intelectual, ou aquilo que nós sabemos por decoreba, a gente decorou alguma coisa, ou aprendeu algo em algum lugar, e isso está no campo intelectual, isso está no campo do cérebro, né? Mas não é isso que Deus criou. Deus não criou uma árvore que te daria conhecimento intelectual, porque a palavra conhecimento no Velho Testamento é uma palavra, né? Ela denota de duas, ela deriva de duas palavras. A primeira palavra no hebraico é da'at e a segunda é yada, né? Então, o conhecimento bíblico do Velho Testamento, na dimensão dos hebreus, né, revela um tipo de conhecimento que não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento relacional, ou seja, você se relaciona com aquele conhecimento e aquele conhecimento se torna você, né? O conhecimento intelectual, ele não produz atitudes, ele não produz frutos, ele não produz arrependimento, transformação, mas o conhecimento, quando ele é um conhecimento de relacionamento com Deus, esse conhecimento ele começa a transformar, né? A palavra yada é uma palavra que significa conhecer no sentido físico. Só para você ter uma ideia, em Gênesis capítulo 4, está escrito: conheceu Adão a Eva, e esta concebeu e deu à luz a um filho. Então, quando a gente vai no original, como que Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho? Você vai estar vendo a palavra yada aplicada a um tipo de relacionamento que não tem muito a ver com conhecimento, mas a palavra yada é exatamente isso. Você se relaciona com alguém a ponto de conhecer intimamente essa pessoa. Esse é o tipo de conhecimento que transforma a vida de uma pessoa, que transforma alguém. É um conhecimento
vivo e não um conhecimento morto, que está baseado no Espírito, está baseado no Senhor, em Deus, não está baseado no intelecto, no conhecimento racional, ou em algum raciocínio, alguma conclusão que você possa chegar na sua mente. Né? Então você pode alimentar muito a sua mente, mas você não tem conhecimento algum. Porque o conhecimento original é um conhecimento que você se alimenta dele, você o conhece intimamente e isso traz uma transformação. Amém? Conhecimento bíblico é vivo, não é morto. Conhecimento bíblico é vivo, ele gera, ele produz, ele opera. Então, o conhecimento, a primeira dimensão do conhecimento é que o conhecimento ele não é morto. Muita gente tem conhecimento intelectual sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a palavra, sobre versículos, mas essa pessoa não tem mudança, ela não tem frutos que permanecem. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento bíblico. A pessoa peca, a pessoa ainda está perdida, pode ser que ela nem esteja salva, conhece muito da Bíblia, mas só intelectualmente. Então, nós temos que separar uma coisa da outra, porque o conhecimento ele é algo vivo. Então, quando Oséias fala assim, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, ele não está falando só de um povo ignorante no sentido intelectual. Ele está falando de um povo que não conhece o seu Deus, um povo que não se relacionou com o seu Deus, um povo que não se fez um com o seu Deus, que ignorou o Deus. E quando você faz isso, você está rejeitando o conhecimento. Por isso o povo de Deus perece por falta de conhecimento, que é a palavra da'at, né? A palavra da'at, ela é um conhecimento relacional. Quando você se relaciona com alguém e você conhece intimamente essa pessoa. Né? Às vezes você pode estar casado, você pode ter um relacionamento com alguém da sua família que é tão próximo que você conhece essa pessoa. Quando alguém fala algo dela, você fala, não, eu conheço a pessoa. Eu tenho conhecimento dessa pessoa, de caminhar com ela. Então esse é o tipo de conhecimento bíblico que nós estamos falando. Né? Então nós estamos falando isso exatamente para chegar na palavra de conhecimento. Então, existem também no Novo Testamento duas palavras que definem conhecimento. A palavra gnosis e a palavra epignosis. Então, quando a gente fala de gnosis, o texto grego da palavra de Deus, ela fala sobre o conhecimento, a ciência, o conhecimento intelectual ou a compreensão geral. Então, gnose é um conhecimento que você tem de maneira geral, conhecimentos gerais. Você conhece, você sabe o que acontece no mundo, você sabe o que acontece na sua família, você sabe o que acontece no seu trabalho, na sua escola, você conhece algumas matérias, você sabe fazer cálculo, então você tem gnoses, você tem conhecimento. E a palavra epignosis é uma palavra que significa conhecimento elevado, conhecimento sobre alguma coisa, ou seja, uma forma de conhecimento mais elevada. Né? No primeiro século, existiam grupos de pessoas que tinham uma verdadeira adoração pela epignosis, e eles chegaram a fazer a heresia de achar que o conhecimento de Deus é um conhecimento secreto, separado só para algumas pessoas, e essas pessoas sim seriam salvas por conta da epignosis, eram os gnósticos. Então, o Senhor, nas cartas de Apocalipse, abomina esse tipo de doutrina, né? Os gnósticos. E aí você percebe que a epignosis é um conhecimento mais elevado. Você tem um conhecimento terreno e um conhecimento espiritual. Um conhecimento humano e um conhecimento divino. Né? E é exatamente sobre esse conhecimento que o Espírito Santo atua nos dons, né? No dom da palavra de conhecimento. É quando você recebe de Deus uma revelação de algo, fatos, dados, coisas relacionadas ao passado, ao presente ou ao futuro. São fatos que não tinha como você saber de maneira natural. Você não alcança essa informação em qualquer outro lugar.
Então, o Espírito Santo, ele se apropria dessas informações, ele revela essas informações com um propósito específico. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai revelar para você, se você buscar a palavra de conhecimento, ele vai te revelar coisas que fazem parte dos processos que ele está fazendo na vida de uma pessoa. Então, a palavra de conhecimento, ela tem esse lugar de fazer parte da engrenagem de Deus. Deus vai fazer algo na tua vida, ele pode usar alguém, ou ele pode inspirar uma pessoa, ele pode conduzir uma pessoa até você para que ela fale algo que vai desatar algo na tua vida, que vai desatar um novo tempo, que vai desatar um arrependimento, que vai desatar uma prosperidade, que vai desatar alguma coisa. Pode ser uma cura. Então a palavra de conhecimento, ela é um mecanismo do Espírito Santo para que propósitos sejam cumpridos na vida de pessoas. Isso é muito importante porque a palavra é muito poderosa, porque a palavra não é tua e não é minha. A palavra vem do Espírito e ela só pode ser revelada quando existe biblicamente um propósito específico para que essa palavra seja revelada. Porque senão, meu irmão, o Espírito Santo seria um grande fofoqueiro, ele ia revelar para você coisas da vida dos outros, né? E nós não temos nada a ver com a vida dos outros. Não, aliás, nós nem queremos saber nada da vida dos outros, a gente tem que se preocupar com a nossa própria vida. Mas o Espírito Santo, ele traz essa revelação para algumas pessoas com um sentido e com um propósito de trazer edificação, consolação, de trazer arrependimento, de trazer cura, de trazer libertação. Então nós vamos ver alguns casos aqui em que a palavra de conhecimento foi importantíssima, né? Então essa questão da palavra de conhecimento, você vê algumas palavras de conhecimento já sendo dadas no Velho Testamento, né? Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 6, Eliseu, um profeta do Senhor, né? Ele morava em uma cidade e existia uma guerra acontecendo entre a Síria e Israel. E o rei da Síria, ele começava a planejar algumas emboscadas para o rei de Israel. Quando ele estava planejando essas emboscadas, ele falava para os seus generais, os seus espiões, a inteligência síria, né? Ele falava, olha, nós vamos armar uma emboscada para o rei de Israel quando ele passar no sul, quando ele passar naquela estrada lá no sul, nós vamos armar uma emboscada para ele, né? Mas o Eliseu, que morava em uma cidade, mandava avisar o rei de Israel de que haveria uma emboscada naquela estrada no sul, coisa que, humanamente falando, seria impossível ele saber. Impossível. Então Eliseu, ele tinha uma palavra de conhecimento a respeito daquilo que estava sendo tramado contra o rei de Israel. E é lógico que as emboscadas não davam certo, porque ele liberava essa palavra sobre o rei de Israel, avisando ele daquilo que iria acontecer lá naquela estrada. Então, a Bíblia diz que não foi uma e nem duas vezes que isso aconteceu. A tal ponto que o rei da Síria, ele perguntava se existia algum espião na sua corte. Existe algum espião aqui que está vazando as informações para o rei de Israel? E aí falaram para ele, não, isso daí é porque alguém tem revelações, né? O que você planeja na sua recâmara de dormir, o profeta Eliseu está tendo a revelação, a palavra de conhecimento vem sobre ele, e ele revela isso para o rei de Israel. Amém? Então, essa questão da palavra de conhecimento, ela é uma palavra tremenda no sentido de estratégia. Então, nesse caso, Deus estava fazendo com que esse mecanismo acontecesse. Poderia usar outro mecanismo, mas ele utilizou a palavra de conhecimento e o profeta Eliseu recebendo essa palavra para que ficasse registrado como essa palavra é importante no contexto estratégico. Imagina você, dono não, pai de família, né, marido ou esposa, né, ou pastor, ou empresário, alguém que vive ali na presença de Deus, mas exerce a sua atividade normal, você fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me avise dos perigos que podem vir a acontecer, que o Senhor me dê a revelação. Então, o Espírito Santo pode vir na vida de uma pessoa e revelar para você, olha, não faça tal negócio,
né? Não faça essa viagem, não compre esse carro, não compre essa casa, não, cuidado com esse contrato que você vai assinar. Isso daí tudo tem a ver com a palavra de conhecimento. É um conhecimento de que existe algo que é físico, mas está sendo revelado pelo Espírito Santo para alguém. Tudo bem? Então, esse contexto do Eliseu é um contexto tremendo no sentido estratégico. Outro contexto é o contexto também do profeta Eliseu, quando ele cura, quando ele dá uma palavra para Naamã, né? Se lava 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, que estava totalmente leproso, coberto de lepra, ele se banha no Rio Jordão durante 7 vezes. Depois, na 7ª vez, a sua pele ficou como a pele de um bebê, né? Então, foi ele fez ali uma cura sobrenatural, utilizando o Rio Jordão, os mergulhos no Rio Jordão, né? Na sequência, o general Naamã, que era muito rico, ele quis presentear Eliseu com algumas coisas. Então, toma algumas roupas, algum ouro, toma aqui algumas propriedades de valor, porque eu tenho que agradecer o que você fez comigo. Mas o Eliseu, isso é muito importante, o Eliseu fala assim: eu não tomarei nada de você, eu não quero nada de você. Você foi curado, mas eu não quero nada de você. Isso é muito importante a gente perceber, que o dom de Deus não se vende, não se aluga, não se empresta. O dom de Deus é graça. Você entrega de graça o que você recebeu de graça, né? As pessoas podem valorizar, mas não podem comprar algo que não pode ser comprado. E o dom de Deus não pode ser comprado, né? Quando o profeta voltou para sua casa, o Naamã começou a viajar. E um funcionário do Eliseu, um homem chamado Geazi, ele, movido de ganância, ele corre atrás do general Naamã, e fala assim: olha, o meu patrão mudou de ideia. E se você puder entregar para mim as roupas, o ouro, a prata. E aí o Naamã falou: lógico, pode pegar. E ele pegou e entregou para o Geazi. O Geazi estava mentindo, estava enganando para poder ganhar alguma coisa com a cura de Naamã, né? Enquanto ele estava ali, o profeta Eliseu, que estava na sua casa, recebia a revelação do que estava acontecendo. Aí entra a palavra de conhecimento. Quando Deus revela um fato que está acontecendo, que já aconteceu, que pode vir a acontecer, que para uma pessoa de uma maneira sobrenatural. E quando Geazi volta, ele esconde todo aquelas posses, aqueles bens, aquelas roupas, ele esconde para que Eliseu não pudesse ver. E ele entra na casa de Eliseu pergunta: de onde que você vem? Não, de lugar nenhum. Ele fala assim: não foi contigo o meu coração quando você foi atrás do Naamã para pegar as roupas? Então, você percebe que o Espírito, ele estava entregando ali um tipo de palavra de conhecimento. Eu sei o que você fez, né? Tem muita gente que não entra na igreja, porque na igreja tem gente que vai ter revelação do pecado dele, né? A revelação do pecado, a revelação de uma transgressão de uma pessoa, ela não serve para escandalizar. Deus não tem interesse em gerar escândalo, de maneira nenhuma. O interesse de Deus é gerar arrependimento, é gerar oportunidade de cura, oportunidade de restauração. E é exatamente isso que Eliseu fez. Para onde você estava? É uma oportunidade de você contar o que você fez. Uma oportunidade de você confessar o seu pecado. Se você confessar o teu pecado, você será perdoado. Porque se confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E você percebe que Geazi não confessou o pecado e por conta disso, ao invés dele permanecer purificado, ele foi contaminado. É o contrário desse versículo. E aí a lepra de Naamã se pegou não só em Geazi, mas em toda a sua descendência, né? E isso é um processo que serve para gerar temor de Deus na nossa vida. Amém? Então, essa questão da palavra de conhecimento, quando Eliseu recebe a revelação do que Geazi havia feito. No Novo Testamento, a gente vai ver Jesus, né, naquela história do imposto, que Jesus pagou imposto, né? Os cobradores de impostos foram atrás de Pedro e perguntaram para Pedro: Pedro, o seu mestre não paga
as 2 dracmas, né? Não paga o imposto que é obrigatório a todas as pessoas. E aí o Pedro, ele ouviu aquilo e foi falar com Jesus. Imagina o Pedro pensando, como é que eu vou falar que os cobradores estão cobrando o imposto dele, né? O imposto do próprio Senhor Jesus. E aí Jesus, quando Pedro entrou dentro daquela sala, onde Jesus estava, Jesus fala assim: Pedro, de quem cobram impostos os reis da terra? Dos filhos deles ou dos estrangeiros? E Pedro fala: não, dos estrangeiros. E aí Jesus fala assim: então os filhos estão isentos, né? E aí quando ele fala isso, ele põe uma vírgula e ele fala: mas, para que não os escandalizemos, joga o seu anzol, vai até o mar, joga o seu anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca do peixe e você vai encontrar um stater, que são 4 dracmas. E aí, com essas 4 dracmas, você vai pagar o meu imposto e o teu imposto com esse peixe. Perceba, a revelação de Deus na vida de Jesus era plena. Mas o mover desse momento foi o mover da palavra de conhecimento. Ou seja, você vai ter um peixe específico, alguém perdeu um stater no mar. Um peixe foi lá, engoliu essa moeda, esse stater. Esse peixe específico, ele está lá no mar. Quando você jogar o anzol, esse peixe ele vai pegar o teu anzol. E é exatamente esse peixe que tem o pagamento do nosso imposto. Então, é um contexto, assim, sobrenatural, né? O Espírito Santo ali revelando o que estava para acontecer, o que tinha acontecido em relação ao peixe, em relação à moeda. E Pedro lança o anzol, pega o peixe e estava lá a moeda na boca do peixe. Então, esse é um milagre, né? É um milagre sobrenatural que também se mistura com a soberania de Deus. Tá bem? E uma coisa importante sobre esse milagre é que muitas vezes a palavra de conhecimento não vai atuar sozinha, né? A palavra de conhecimento ela vai servir como base, mas ela não vai atuar sozinha, porque a palavra de conhecimento ela revela fatos, dados que ninguém sabe de maneira sobrenatural. Mas a palavra de conhecimento ela não mostra o que fazer com esses fatos, o que fazer, como fazer com essas informações depende da palavra de sabedoria. Então a palavra de conhecimento ela é uma base para que outros dons possam fluir. Pode ser uma profecia, pode ser a palavra de sabedoria, pode ser qualquer outro mover do Espírito Santo. Tá bem? Outra história interessante sobre palavras de conhecimento está em Pedro. Pedro, ele estava na casa de um homem em Jope, né? Depois que Jesus já havia ressuscitado e a igreja já estava crescendo, eles estavam numa dispersão por causa da perseguição, e Pedro estava ali em Jope orando, né? Eu acredito que ele estava numa varanda ou numa área externa. E ali, enquanto ele estava orando, de repente aparece um lençol no céu com toda a sorte de aves que os judeus consideram imundos, aves e animais, né? Então, aqueles animais, eles eram considerados imundos para o judeu e ele não podia se alimentar daquilo. E a voz que aparecia para Pedro falava: mata e come. E Pedro fala assim: Senhor, eu nunca comi nada imundo, impuro em toda a minha vida. Não me faça comer isso. E aí a voz falava assim: não torne impuro o que Deus santificou. E na terceira vez que esse lençol apareceu e que isso aconteceu, o Espírito Santo fala para Pedro: tem 3 varões que chegaram aí e eles te procuram. Vá com eles, porque o que eles vieram fazer vem da minha parte. Então, a palavra de conhecimento veio sobre a vida de Pedro em relação àquelas pessoas que estavam chegando naquela casa em Jope e que ele deveria acompanhar aquelas pessoas, né? Então, é muito importante entender que o Espírito de Deus ele vai usar o dom de palavra de conhecimento para confirmar alguma direção,
né, para trazer a revelação de que aquilo vem da mão de Deus. E todo mundo quer saber se uma decisão está sendo de Deus ou não está sendo de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E Pedro aqui foi guiado pelo Espírito de Deus. Ele acompanhou aqueles homens que vieram até Jope e foi até a casa de Cornélio. E foi quando ele pregou o Evangelho, e a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo, se arrependeu, e aí, dali em diante, o Evangelho, eles entenderam que o Evangelho também deveria ser pregado para os gentios e não apenas para os judeus. Não é verdade? Então, a palavra de conhecimento estava presente nessa história também. No Antigo Testamento, nós temos a história famosa de um homem chamado Davi. Davi havia pecado com Batseba, uma mulher casada, né? E ela engravidou. Né? Ele pegou a mulher de outro homem e ela engravidou. Para ele tentar se safar, ele chama esse homem que estava numa guerra e depois ele manda matar esse homem para encobrir o seu pecado. E deu certo. Né? Ninguém sabia que Davi havia feito. Tomou a mulher do homem que ele mandou matar como esposa, e aí ele conseguiu encobrir o seu pecado. E naquela época existia um profeta na corte chamado Natã. E Natã recebeu a revelação daquilo que havia acontecido, que Davi havia feito. Né? E isso é interessante porque a palavra de conhecimento ela também revela fatos sobre autoridades. Né? Fatos que vão mexer com as autoridades. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi foi escolhido por Deus, mas ele errou, ele pecou. Né? E um pecado de adultério e homicídio. E isso foi muito grave. Então, o profeta, ele está na sua casa e, de repente, ele tem a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus, sobre o que havia acontecido, e ele vai se encontrar com Davi. Quando ele chega lá, isso está em 2 Samuel 12, quando ele chega, ele expõe aquilo que tinha acontecido, sem falar nomes. Davi acaba proferindo uma sentença que esse homem morra, mas o Natã fala, você é esse homem, você fez isso, 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 isso. Isso é uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento foi entregue na hora para o Davi. O Davi, reconhecendo que aquele conhecimento só podia ter vindo de Deus, ele reconheceu que Deus estava falando com ele, ele se joga no chão, rasga suas vestes e começa a pedir perdão. Então isso trouxe um quebrantamento, isso trouxe algumas consequências para Davi, mas é importante entender que a palavra de conhecimento, ela atuou ali na vida do profeta Natã. Tudo bem? Então esse é outro caso da questão do conhecimento. Uma coisa importante sobre o conhecimento, meu querido, é que a Bíblia fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. E a natureza divina, ela tem vários atributos, né? Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Quando você está recebendo uma palavra de conhecimento, você está participando de um atributo divino. Porque a palavra de Deus diz isso, nós somos participantes da natureza divina. Né? E nós estamos participando da onisciência de Deus. A onisciência de Deus, ele sabe tudo, sobre tudo, em todos os tempos. Deus sabe tudo, ele conhece tudo. Ele conhece você mais do que você mesmo me conhece, mais do que eu mesmo me conheço. Ele sonda mentes e corações. Deus nos conhece de maneira pessoal e íntima. E ele conhece tudo que todo mundo está fazendo em todo momento. Ele sabe tudo o que aconteceu e sabe tudo o que acontecerá. Ele é Deus, a mente dele é insondável. Você não consegue sondar a mente de Deus. E o que é a palavra de conhecimento, senão você ter acesso à onisciência de Deus, uma pequena gota da onisciência de Deus. Né? Deus fala assim, eu vou trazer para você, que é participante da minha natureza, uma revelação de uma parte da minha onisciência. E isso é muito poderoso. Quando você se torna um com o Espírito Santo, você tem acesso à onisciência de Deus, mas quem controla isso não é o homem.
Não sou eu e não é você. Isso é muito bom, porque imagina a gente tem que administrar um atributo tremendo ou um dom tremendo como a palavra de conhecimento. Então, o Espírito Santo, ele se move da maneira dele, para que ele possa atuar em processos, em pessoas e em períodos, em épocas, em tempos. Então, a palavra de conhecimento, ela está vinculada à onisciência de Deus. E é interessante que a palavra de conhecimento, ela também faz parte de um princípio chamado princípio da palavra falada. Porque esse é um dom de fala. Você tem que soltar a voz. Não é um dom de pensamento, não é um dom de escrita, mas é um dom de falar. Você precisa declarar, verbalizar a palavra de conhecimento. Por quê? Porque quando você verbaliza algo que é de Deus, você começa um processo, ou você dá continuidade a um processo, ou você impacta alguém, porque a palavra não é tua, mas é de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Amém? Então, isso é muito importante. Você precisa buscar ao Senhor, buscar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu quero que o Senhor, se o Senhor quiser, me revelar alguma coisa, se o Senhor precisar de alguém para falar para alguém alguma coisa, eis-me aqui. Eu estou disponível. Porque a palavra de conhecimento não depende da tua mente, não depende da minha mente, não depende do meu conhecimento humano, mas depende da minha obediência e da minha disponibilidade. Então, quando eu vou liberar essa palavra sobre alguém, eu preciso orar, porque é uma grande honra e uma grande responsabilidade você liberar a palavra sobre a vida de uma pessoa vinda da parte de Deus. E você sabe que essa palavra vai produzir mudança. Quando Deus fala, produz mudança. Quando Deus fala, produz fruto. Quando Deus fala, produz arrependimento. Quando Deus fala, produz cura. Quando Deus fala, as pessoas elas podem se arrepender do seu pecado. Então a palavra de conhecimento é esse direcionamento da palavra falada, mas para fatos, informações, aquilo que Deus está revelando, porque ele tem algum propósito. Amém? Então, não julgue a palavra de conhecimento, apenas libere a palavra de conhecimento. Você não deve julgar a palavra, você tem que deixar a outra pessoa, a quem a palavra é dirigida, que ela julgue essa palavra. Amém? Então, toma muito cuidado em como você vai entregar a palavra de conhecimento. E, para terminar, os perigos da palavra de conhecimento. Algumas pessoas, quando elas recebem a palavra de conhecimento em algum tempo, ou em algumas vezes, elas podem ficar ensoberbecidas, orgulhosas. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas ao redor dela, ou as pessoas que ela falou a palavra, elas serão impactadas por aquilo que é de Deus. Não serão impactadas por ela, pela pessoa, mas pela mensagem, que a mensagem é de Deus. E as pessoas, elas costumam olhar para essa pessoa de maneira diferente. E ela começa a pensar que tudo o que aquela pessoa fala procede do coração de Deus. E nós sabemos que não é assim que funciona. Então houve uma revelação, houve uma palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento conferiu e ela produziu os seus frutos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dados somente ao Senhor. Não pode ficar naquela pessoa. Então a soberba é um principal perigo de uma palavra dessa. Porque se você fala algo que só você sabia, as pessoas vão começar a seguir você. Elas vão começar a ouvir você. Elas vão pensar que você é Deus. Ou que você tem algo maior do que elas. Que você é diferente, que você é mais santo, que você é mais ungido, você é mais poderoso do que elas. E aí elas vão te respeitar ou vão temer você. Então, o perigo é a soberba. A soberba, o orgulho, a manipulação, tentar manipular pessoas através do dom. Existe muito isso por aí, as pessoas manipulam as outras pelo dom. E outro perigo
é o perigo do antidom. Ou seja, o inimigo ele sempre quer ser como Deus. E o que ele faz? Ele tenta imitar os dons de Deus, com o fim de gerar manipulação, erro, heresia e confusão. Então, o inimigo ele começa a trazer o espírito de adivinhação, que é um espírito que atua revelando, né? Revelando aquilo que a outra pessoa é. As informações que ele revela são informações que ele sabe, porque é um espírito maligno, e nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisas. A gente não pode deixar que o espírito maligno se apodere da nossa vida. Amém? Eu estou lembrando aqui de um fato, quando Paulo chegou em uma certa cidade. Paulo ele estava pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Ele e o seu amigo, eu não lembro o nome dele, me fugiu agora, mas eles estavam andando, caminhando, e vi uma mulher naquela cidade, eu acho que era Éfeso, se eu não me engano, e essa mulher, ela começou a seguir os dois, e começou a falar assim, esses dois são servos do Deus Altíssimo. Ela começou a falar uma palavra de conhecimento, revelando quem aqueles dois homens eram. Esses dois são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia fala que ela só falava isso. Esses dois são servos do Deus Altíssimo. Ora, essa palavra é uma palavra que você não olha para uma palavra dessa e fala, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com essa palavra. Não. Você ia pensar assim, nossa, essa mulher, ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo para revelar quem nós somos, ou para revelar quem eles são. E ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela fez isso por alguns dias. Ficava seguindo aqueles dois, seguindo Paulo e Silas, se eu não me engano, e falava, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Até que em um determinado momento, Paulo vira para trás, olha para ela e repreende o espírito de adivinhação. E a mulher, ela está endemoniada, um espírito de adivinhação, e ela é liberta. Né? Então, você percebe ali uma guerra de palavras, de conhecimento. Você tem o antidom funcionando, uma adivinhação. Não era Deus revelando, mas era o espírito maligno tentando lutar contra o ministério de Paulo. Porque se ele revelasse quem era Paulo e Silas, então as pessoas já iam se armar contra a pregação do evangelho. Ou iam tentar expulsar eles daquela cidade. Porque nós já sabemos que o que a pregação do evangelho, quem serve a esse Deus Altíssimo aí, pode fazer numa cidade. Então, nós não queremos aqui. Então, não era uma palavra de conhecimento, era uma denúncia. Era como se ela estivesse apontando e colocando um alvo nas costas daqueles dois. E Paulo, tomado por um discernimento ali, ou talvez uma palavra de conhecimento, ele vira para trás e sabe que quem está ali não é o Espírito Santo, não é a mulher que está falando, mas é o espírito de adivinhação. E ele expulsa o espírito de adivinhação, ela é liberta. Então é muito importante tomar muito cuidado, porque a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente não vê. Aquilo que você vê é uma coisa, o que você não vê é outra coisa. Aquilo que você ouve nem sempre é a verdade de Deus. Por isso, para evitar esse perigo, você precisa ter discernimento. Espírito Santo, me revela. Não me deixa ser enganado. O Pai Nosso fala, livra-nos de todo o mal. Livra-nos do mal. Então, Senhor, nos livra do engano, nos livra da mentira, nos livra da falsidade, dos falsos dons, do espírito de adivinhação. Nos livra dessas coisas, Pai. Nos livra do orgulho, da manipulação. Amém? Então, o Espírito Santo, ele está na tua vida. Não é porque você está ouvindo isso agora que ele vai estar. Ele já está aí. Por isso, é você estar buscando esse conhecimento. Agora, o que falta é você começar a orar. Né? E a oração, ela é poderosa. Quando você pede para Deus o Espírito Santo, ele vai te dar o Espírito Santo. Se você pedir para que o Espírito Santo use a sua vida,
como muitos falam, né? Vai usar a tua vida. Eu acho que não é por aí, mas se você falar, Espírito Santo, inspira as minhas palavras, me revela aquilo que está oculto. Senhor, se o Senhor quiser fazer algo na minha empresa, se o Senhor quiser fazer algo na minha família, se o Senhor quiser fazer algo na escola, na igreja, em qualquer lugar, pede para o Espírito Santo. Ele vai se tornar você útil no reino, fazendo com que você diga palavras sobre pessoas e você vai ver a edificação, você vai ver a consolação, o arrependimento, o quebrantamento, vai ver salvação, vai haver cura, vai haver muitas coisas tremendas, porque a palavra de Deus, ela não tem o sentido de destruir, mas de resgatar. Amém? Então, que Deus te abençoe, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra de conhecimento, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é muito bom. Obrigado porque a palavra de conhecimento, ela pode fluir da nossa vida hoje e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor conduza a nossa vida quando nós tivermos que dar uma palavra para alguém. Nos dá a palavra e nos dá a boca, a maneira de falar a palavra de conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, nos agracia, porque é pela Tua graça, Pai. Nos agracia com experiências com a palavra de conhecimento, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.